Quantas vezes já estivemos enganados, acreditando que estávamos certos em relação às nossas opiniões, em relação àquilo que nós acreditamos? Nós crescemos acreditando que o sol é vermelho ou é laranja. E o sol, ele é branco. Nós percebemos ele com essa tonalidade alaranjada ou vermelha por causa da psicosfera. Mas o sol é branco. Nós vivemos numa dimensão onde a ilusão predomina. Os sistemas religiosos, na sua maioria, têm apenas a preocupação de se manterem, usando o medo, criando inimigos imaginários para que as pessoas tenham medo e procurem se refugiar dentro dos sistemas religiosos. A nossa ciência convencional não tem nenhum interesse pela verdade. A ciência convencional, ela busca simplesmente o retorno financeiro. Diante de tantas mentiras que nós estamos habituados a receber e a ter a convicção que são verdades universais, quando a verdade chega até nós, corremos o risco de mandar a verdade embora e continuar com as nossas mentiras, com a nossa forma de pensar, com o nosso jeito de agir, que nada mais é de um comportamento adquirido de acordo com cada cultura. Porque se eu tivesse nascido na Índia, o meu pensamento e as minhas crenças possivelmente não seriam as mesmas. Nas Olimpíadas tivemos sim muita simbologia e talvez até uma previsão daquilo que o sistema espera para o futuro. Mas não tivemos ataques a Jesus ou a outros sistemas religiosos, a outras formas de pensar. Aquele quadro inicial que se apresenta nada mais é do que o quadro dos deuses, os deuses do Olimpo, os deuses da antiga Grécia, os 12 deuses do Olimpo. Toda aquela simbologia é uma simbologia pagã, porque os deuses são do Olimpo. Tem relação com o quê? Com as Olimpíadas. As Olimpíadas nasceram aonde? Qual era a simbologia das Olimpíadas no passado? Mas os sistemas religiosos aproveitaram o desconhecimento das pessoas para bombardear, encher as pessoas de medo, trazer temor, em vez de esclarecerem as pessoas, trazendo um medo profundo, para que elas fiquem atreladas àqueles sistemas de crença. Existe um governo que controla tudo? Existe. Mas os nossos governantes são serviçais desse sistema que controla a parte econômica, controla toda a mídia, controla tudo. Se nós tivermos interesse em buscar quem é esse sistema, como ele se interliga, ele acaba conectando-se a todas as estruturas sociais, nós vamos encontrar por trás desse sistema quase oculto 13 famílias que comandam o mundo, 2 empresas que comandam toda a parte econômica, e nós vamos nos deparar com um sistema chamado sionismo, que é aquele sistema que as pessoas cristãs levantam uma bandeira de Israel, que não tem nenhuma relação com o cristianismo, porque Israel é uma pátria totalmente voltada ao judaísmo, que não aceita o Deus na versão cristã, uma vez que esse Deus na versão cristã não é o mesmo Deus do povo Israel, do povo de Israel. Então todas essas questões, elas têm um objetivo, sim, todas elas que foram apresentadas
lá nas Olimpíadas, mas elas não têm relação com a Santa Ceia. Além daquela festa feita no começo das Olimpíadas, na abertura, ter somente em relação com os arquetipos da Grécia, a simbologia da Grécia, todas aquelas pessoas que estavam naquele quadro representavam um desses deuses, dos 12 deuses, que são arquetipos da Grécia. Até mesmo o quadro da Santa Ceia, será que ele tem alguma relação real com Jesus? Ou ele é uma cópia justamente dos 12 deuses das festas do Olimpo? Será que ele não está se referindo ao Deus solar, colocado no centro do Sol Invictus, do dia 25 de dezembro? Então, todas essas questões que ainda são desconhecidas da maioria da população, precisam começar a ser questionadas por aqueles que acreditam deterem a verdade absoluta, que são geralmente pessoas vinculadas a sistemas religiosos ou até a ciências que se restringem a estudar efeitos e não compreender a causa. Isso cria o fanatismo, cria o extremismo, mantém a ignorância, e a ignorância é justamente o único mal que existe na humanidade. Não vai ser com ilusões, com mentiras, com medo que nós vamos mudar a nossa realidade. Nós precisamos sim do conhecimento científico, filosófico, e precisamos desmistificar um tanto de assuntos e temas que nós estamos cultuando como verdades absolutas. É preciso uma mudança na percepção, no entendimento e sair do senso comum para realmente buscar a verdade e ser favorável à verdade e não explorar a ignorância e o medo das pessoas. Isso é o que nós temos em excesso.